Abra a sua Bíblia, vamos lá, livro de Jó. Eu amo demais, gosto, apaixonado, leio, releio, não sei dizer quantas vezes já li o livro de Jó. Jó capítulo 42, versículo de 1 a 10, vou fazer uma leitura bem pausada para você me acompanhar. Nós vamos estudar essa palavra hoje. Todos que estão nos assistindo pela internet, Deus abençoe. Olhe para a sua Bíblia, diz assim o texto: Então Jó respondeu ao Senhor: Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. O Senhor perguntou: Quem é este que se atreveu a pôr em dúvida a minha sabedoria e justiça, sem conhecimento? Falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. O Senhor me disse: Escute-me e eu falarei. Vou fazer algumas perguntas que você responderá. Antes, eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Por isso, eu me arrependo de tudo que disse. Estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e de cinza. Depois de ter acabado de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: Estou muito irado com você e seus dois amigos. Vocês não disseram o que está certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, levem 7 touros e 7 carneiros ao meu servo Jó, e peçam a ele para sacrificar ofertas queimadas em favor de vocês 3. Meu servo Jó fará oração por vocês, e só assim não lhes farei o que o seu pecado merece. Pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, fizeram o que o Senhor havia mandado. Jó orou por eles, e o Senhor ouviu e atendeu a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Você pode dizer um amém? Vou pedir a você que você curve assim a sua cabeça, feche os teus olhos, por favor, faça assim e fala com Deus. Pede para Ele falar com você, pede, ore aí. Se você puder orar por mim, pedir que Deus me use para falar sobre a tua vida uma palavra. Fala aí, fala assim: Deus, me dá uma palavra para ir para casa. Pai querido, em nome de Jesus, eu amo a tua palavra. Pregar a tua palavra é meu prazer, Senhor. Eu me alegro na tua palavra, Senhor, e crendo que o Senhor vai fazer algo aqui hoje, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai operar aqui uma restauração, crendo que a tua palavra virá de tal forma que pessoas serão tocadas aqui, serão tocadas pela internet, pessoas vão dizer: a palavra foi para mim. Senhor, nós então pedimos que torna fácil essa palavra para nós. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê que Deus vai falar com você? Crê? Amém. Eu vou contar algo aqui a você que, assim, vai te dar o contexto da mensagem de hoje, vai te explicar bem sobre o que eu vou falar. Nesse período de isolamento, que a igreja fechou, a igreja ficou fechada e nós tivemos que entender como é que nós íamos fazer os cultos. E você não imagina o que nós passamos, porque ainda mais que tiraram as cadeiras, então ficou um salão vazio aqui, tinha uma câmera parada aqui na frente, tinha outras câmeras aqui que eles usavam para o louvor, mas
quando eu ia ministrar a palavra, tinha uma câmera aqui na frente, só uma câmera. Sabe aquela câmera que você conta piada, ela não ri? Que você se anima com ela e ela não fala nada, não mexe, e você pregando aqui, nada, só. Era só isso que nós tínhamos aqui. Eu pedi até para alguém sentar. Às vezes eu falava assim, pelo amor de Deus, eu falava com ele, Renan, coloca uma pessoa sentada ali, que aí eu prego olhando para a pessoa, porque senão eu vou me perder, eu vou olhar para todos os lados, não vou olhar para a câmera. Coloca uma pessoa ali, e sentava, de vez em quando sentava. Teve um dia que sentou um e dormiu. E eu pregando aí, a pessoa, eu estava tão cansada, a pessoa estava tão cansada mesmo, que veio aqui para o ensaio, para o louvor, e quando eu comecei a pregar, ela dormiu. E imagina eu agora pregando para a câmera e para uma pessoa dormindo. E aí, mas o que eu queria falar? Eu queria falar que nós usávamos aqui um tripé. A câmera, ela era posicionada num tripé. Aí você soltava as pernas do tripé, tinha um nível no tripé, bem pequenininho, e você ia ajustando as pernas do tripé, e mesmo assim a gente olhava, a câmera estava torta. Aí a gente ajustava, porque o chão é irregular. Aí a gente ia ajustando as pernas do tripé. Tema de hoje, a cura do espírito, a cura da alma e a cura do corpo. Esse ajuste do tripé, essa cura nessas situações, áreas da nossa vida, o espírito, a alma e o corpo. Quando isso destrava, quando isso há um agir de Deus, olhe para mim, você está habilitado para as coisas grandes, tremendas, maravilhosas, que Deus tem para a sua vida. Por que muitas pessoas se perdem no caminhar, e às vezes a gente fala de determinadas pessoas, a gente até chega a falar, a gente fala, nossa, fulano estava na igreja, agora está no mundão. Aí a gente fala assim, eu acho que nunca se converteu. Não é que não se converteu, é que ficou doente. Ficou doente num desses tripés, num desse, ou no espírito, ou na alma, ou no corpo, e não conseguiu, e não foi curado, e caiu mesmo, e se perdeu. Eu não sei se alguém aqui lembra, se alguém teve bicicleta, né? Fala bicicleta hoje, o pessoal nem sabe o que é, porque agora tem esses negocinhos que você pisa e sai andando. Quem quer pedalar? Mas quem teve barra forte sabe que eu vou falar aqui. Já usou cadeado? Aquele cadeadinho de segredo? Olha, tem gente que está olhando para mim, nossa, parece que não sabe nem do que eu estou falando. Tinha que trazer uma imagem. Tinha um cadeadinho com a correntinha que você colocava assim e mexia os segredinhos, tinha 3 segredinhos. Você fala assim, nossa, pastor, vocês eram pobres. Era assim. Hoje é tudo, até pelo celular o cara já mexe, mas era um segredinho. Aí vai destravando, o segredo daquele cadeado assim, vai destravando. Você vira o número certo, destrava, vira o outro, destrava. O que Deus quer fazer comigo, com você hoje é isso, destravar essas áreas da nossa vida. Áreas que muitas vezes elas tombaram. Uma área que você não foi curada, aconteceu algo e aí você se perdeu completamente. Mas Deus essa noite quer operar a cura. E eu vou usar aqui agora a história de Jó, essa parte da história, essa história que alguns dizem que é uma parábola. Essa história que é a primeira registrada, e eu vou usar como um fato aqui, vou falar como algo assim que, para nós tirarmos algo para nós aqui que aconteceu com a vida dele. E eu vou pedir para você me acompanhar, por favor, presta muita atenção nisso aqui, ó, a cura do espírito, a cura da alma e a cura do corpo. Primeiro, Jó foi ferido na sua alma. Jó, ele estava lá e ele foi atacado na sua alma, ele foi violentado na sua alma foi esmagada. A sua alma, do nada, ela foi assim, arrebentou a alma de Jó, porque chegava um e dizia assim para ele, Jó, os camelos, Jó, foi tudo embora, os camelos, aquela fazenda lá, Jó, do pingo de ouro, queimou tudo. A das pedrinhas, que ficavam as ovelhas, Jó, queimou tudo.
a de Cunha, Jó, que tinha lá os bois lá, Jó, veio um vento, derrubou, matou, levou, pegou fogo, caiu, e a alma dele está só levando a pancada, o cara estava assim, ó. E ainda chega o último. Imagina, gente, no só dia o cara sendo dessa maneira, atacado na alma dele, e não estava preparado para isso. Aí chega um e fala: Jó, seus filhos. Gente, imagina quando falou seus filhos, o cara perde o chão, as pernas perdem a força. E ele falou: Jó, seus filhos morreram todos. Gente, um tripé, um lado caiu, mas olha aqui para mim, ele continuou vivo. E aí ele fala algo em Jó capítulo 1, versículo 21 e 22, olha o que ele fala, ó. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, está vivo ainda, e nu vou partir, o Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Olha o que ele fala: louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui para mim, alguém que o Espírito ainda está vivo, o Espírito dele ainda estava ligado ao Espírito de Deus, a ponto de tudo estar acontecendo, tudo estar sendo perdido, e situações assim tão contrárias, tão adversas, mas ainda há algo que a pessoa ainda se coloca diante de Deus, e diz ainda: se a figueira não florescer, e se a videira não der o seu fruto, e se os animais eu perder, todavia, como o meu espírito está ligado ao Espírito de Deus, eu me alegrarei no Senhor. Estou vivo ainda, estou machucado pra caramba, não sei nem o que acontece mais comigo, perdi tudo, eu fui atacado, eu estou num estado, pastor, que o senhor não imagina, eu preciso ser curado. Depois disso, Jó foi atacado no seu corpo, com feridas, e feridas aqui eu estou sendo bem simples no falar, porque eram feridas expostas, abertas, tomadas de pus, era visível, e a Bíblia chega a dizer assim: do pé à cabeça, o seu corpo foi tomado por feridas, e aquilo era algo que visível, e incomodava tanto, que ele passava dias sentado com um caco, se coçando todo, arrancando aquilo, mas mesmo assim, passando por todo esse momento aqui, diz a Bíblia assim, a sua mulher fala para ele: Jó, sua alma morreu já. Jó, olha o seu corpo, o seu estado. Aí ela provoca algo nele, para ele perder a ligação do espírito dele com o Espírito de Deus. Ela fala assim: Jó amaldiçoa Deus e morre de uma vez. Mas ele resiste. Ele resiste, fala: não posso fazer isso, eu tenho que continuar ligado a Ele, eu tenho que manter, eu sei que meu corpo se foi, eu sei que a minha alma está um caco, mas o meu espírito está ligado ao Espírito de Deus. Depois disso, Jó, com a sua alma já dilacerada, o seu corpo destruído, ele não aguentou mais. E ele permitiu que o seu espírito morresse. Tripé. Depois o outro, depois ele não aguentou. E olha aqui para mim, aí quando isso acontece, quando o espírito dele, e olha aqui, deixa eu falar com você, agora você vai conseguir identificar algumas pessoas, ou quem sabe você mesmo, você vai falar: foi isso que aconteceu comigo. Porque quando uma pessoa, o espírito dela morre, quando o espírito dela apaga, quando ela perde essa comunhão com Deus, quando ela já não consegue mais, ela está com a alma, e ela está com problemas, e o espírito dela apaga, ele começa a culpar Deus, ele acha que Deus errou, ele duvida das coisas que Deus pode fazer, ele não consegue. Pode vir alguém aqui dar um testemunho, como nós tivemos hoje de manhã, um testemunho aqui. Uma pessoa que mandou um currículo por e-mail e nunca chamaram. Mandou um currículo para a Avan e não foi chamado. Passou dias, não foi chamado. Aí o marido, do nada, falou assim: bem, eu vou no shopping. Vou aproveitar, vou passar na Avan, você não quer ir comigo? Falou para a mulher dele.
Do nada, falou, você não quer ir comigo? Ela falou assim, eu vou aproveitar, vou levar um currículo, eu sei que eles não pegam, que é só por e-mail, mas eu vou levar um currículo. E quando ela entrou na van, que ela chegou na porta da van, que ela falou com a pessoa falou assim, a gente não pega aqui, só por e-mail. Ela entrou, foi ver outras coisas, o marido foi para o outro lado, ela foi ver, e andando lá, ela encontrou com uma pessoa, um encarregado, gerente, eu não sei o que era lá dentro. E ela foi e falou assim, oi, com licença, eu mandei meu currículo, nunca fui chamado, nunca me deram contato, nada, mas eu trouxe aqui meu currículo, você não poderia olhar? A pessoa falou, claro, deixa eu ver. Pegou, leu o currículo dela e falou assim, posso te ligar? Ela falou, claro, e foi embora. Quando eles estavam almoçando, tocou o telefone. A gerente falou assim, tem como você voltar às 4 para uma entrevista hoje? Ela voltou às 4 horas lá. Quando ela voltou, fez a entrevista, a gerente falou assim, quinta-feira eu quero você trabalhando aqui. Você entende? Uma pessoa que o espírito dela morre, o espírito dela apagou, o espírito dela perdeu, essa como ela não acredita em coisa mais assim, que Deus vai fazer algo, como? Não sei, mas Deus vai fazer. De onde? Eu não sei, mas Deus vai fazer. Mas da onde vai vir o recurso? Eu não sei, mas Deus está fazendo, porque eu creio que Deus pode. Mas quando você apaga isso, quando isso morre dentro de você, você não acredita mais. Isso para você acabou, isso não é mais realidade. E aí você começa a culpar Deus, você acha que Deus já errou, você acha que Deus está fazendo com você, que Ele está te castigando. E Jó 6,4, aí quando isso acontece, Jó fala assim, o Todo-Poderoso me castigou com as suas flechas, e o meu espírito está envenenado por causa delas. Deus me castigou com toda espécie de sofrimento e dor. E aí chegamos agora no texto que eu acabei de ler, Jó capítulo 42. E agora nós vamos ver aqui um processo de cura. Nós vamos ver que Deus, Ele quer curar isso da nossa vida. Você deve conhecer pessoas que já estiveram num palco assim, cantando, pregando, ministrando. Pastores, tantos outros aí que hoje estão no mundo. E você fala, pastor, eu acho que nunca se converteu. Não, irmão, se converteu. É que ficou doente da alma e não foi curado, não conseguiu. E a igreja põe para fora. A igreja ela não cura, ela maltrata mais ainda. E aí não tem como uma pessoa dessa voltar para ser curada. Quantos irmãos que erram e a gente fecha tudo. A gente fala, está vendo, uma pessoa dessa nunca se converteu. Como é que pode uma pessoa dessa, estava na igreja e agora está fazendo isso? Mas aí você vai entender, a pessoa está precisando de uma cura, foi uma coisa, foi uma alma que foi dilacerada. Foi o momento que ela não aguentava mais o espírito, a luz dela, a lâmpada apagou, ela perdeu Deus. Ela falou, meu Deus, cadê Deus? Onde é que está Deus na minha vida? Deus esqueceu de mim. Mas essa noite eu queria dizer, você tem uma cura aqui. Deus quer curar você. Vamos ver como é que Deus opera essa cura na vida de Jó. E aí, por favor, que você vá tomando posse aí, você vá se identificando. Vamos lá, gente, vamos começar aqui. A cura do Espírito. A cura do Espírito. Jó está completamente assim. Ele já está amaldiçoando o dia que ele nasceu. Ele está amaldiçoando aquela que deu a luz. Ele fala assim, aquela que deu a luz. Essa mulher devia ter nascido, a mulher que me deu a luz. Ele está nesse estado, ele está assim, a alma dele está destruída. Mas aí Deus vem e cura o seu espírito, acende a lâmpada dele de novo. Deus faz isso com ele. Deus começa ajustando, destravando, sabe onde? O espírito. Aquele que tinha morrido, que já tinha perdido a ligação, que estava duvidando. Então Jó, estou pegando o capítulo 42 que eu li, tá bom? Eu sei que você não vai lembrar, eu li 10 versículos, mas eu estou no capítulo 42 de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor. Olha aqui para mim, o espírito se ligou. Algo havia quebrado, mas aí ele respondeu ao Senhor. Olha, irmãos, agora
eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor pode fazer com que a mulher pegue o meu currículo. O Senhor pode fazer do nada. O Senhor pode fazer algo de novo. Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Você pode dizer um amém? A palavra compreender quer dizer estar ou ficar incluído. Agora eu estou incluído de novo. Agora eu estou ligado nele de novo. E agora eu sei que Deus pode. Eu passei um período, ele está dizendo, eu passei um período que eu desacreditei que Deus iria fazer algo comigo. Eu passei um período que eu achei, Jó está dizendo, eu achei que minha vida tinha acabado, porque ele tomou tudo. Eu perdi tudo, não sobrou nada da minha vida. Eu queria que ele me matasse até, e ele não me matou, me deixou sofrendo. Mas aí ele fala assim, mas eu falei do que eu não sabia, eu estava errado. Mas agora eu sei que o Senhor pode fazer e que ninguém pode impedir os planos que o Senhor tem para a minha vida. Então, o espírito dele foi curado. A cura da alma. A Bíblia diz que Jó, esse tempo todo de sofrimento, esse período que ele passou terrível, diz que ele não pecou contra Deus, diz que ele resistiu. Esse período que tudo estava acontecendo, ele falava assim, gente, ó, vê se não é uma pessoa que ainda está viva em Deus. Ele falava assim, louvado seja o nome do Senhor. Um adorador. Mas aí vieram 3 amigos de longe, vieram para estar com ele. Preste atenção nisso. 3 amigos que vieram e ficaram 7 dias do lado dele, sem falar nada. Sabe, 3 amigos que ficaram 7 dias sentados do lado dele, não falaram uma palavra, eles não falaram, ficaram do lado dele quietinho. Mas de repente eles abriram a boca, e com palavras erradas, palavras malditas, palavras destrutivas, eles foram acabando com a alma, eles foram ferindo a alma de Jó, e Deus viu isso. Jó capítulo 42, versículo 7, Deus fala isso. Olha o que Deus fala, depois de ter acabado de falar com Jó, aí Deus se volta para os caras. Deus falou com Jó e agora se volta para eles. O Senhor também disse a Elifaz, o temanita, estou muito irado com você e seus 2 amigos. Deus está falando, ó. Deus viu, Deus ouviu o que esses homens falaram. Vocês não disseram que está certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. E agora olhe para mim aqui, gente, eu sei que de tudo que eu estou falando aqui, pouca coisa a sua mente guarda, porque a gente, daqui a pouco você sai daqui, muita coisa vai ocupar a sua cabeça, mas preste atenção, porque isso aqui é algo muito importante que eu vou falar agora. Como é que Deus cura a alma? E preste atenção, quando Deus cura, é para nunca mais ela ficar doente de novo. É maravilhoso isso que eu vou falar aqui agora na Bíblia. Deus chama os 3 amigos de Jó e fala assim para ele, olha aqui vocês vão procurar meu servo Jó, e ele vai orar por vocês. Como é que Jó estava? Não aguentava nem ouvir esses caras mais. Esses caras arrancaram tudo, palavras. Mas olhe para mim, Deus falou para ele, você vai orar por eles, você vai orar por quem te maltratou, você vai abençoar quem te feriu,
E isso vai ser uma cura libertadora na sua vida. Nunca mais você vai ficar ferido de novo. Porque você não está sendo só curado, você está sendo liberto. E olha que a Bíblia diz, quando Jó orou por eles, Deus trouxe tudo de volta. Houve restituição das perdas da alma. Tudo aquilo que atacou a alma dele, Deus trouxe de volta. E a Bíblia ainda diz assim, e mais, em dobro. Recebe isso que eu vou te falar agora, porque no lugar da sua vergonha, haverá uma porção dobrada de dupla honra sobre a sua vida. Recebe isso, porque Deus quer te curar de uma vez por todas, você ser liberto. Cura do corpo. O livro de Jó tem 42 capítulos e você não vai achar isso. E olha que eu já li, hein? Você não vai achar quando que ele foi curado do corpo, pastor. Não fala lá, não diz ali, olha, o corpo dele se curou, as feridas fecharam, parou o pulso, parou o sangramento, parou a dor, parou, não, você não vai achar. Agora olhe para mim, sabe por quê? Porque quando o espírito dele se ligou ao Espírito de Deus, e ele voltou a ser aquele cara que diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Quando a sua alma foi liberta dos ataques, das feridas, das palavras, foi liberto daquilo que estava machucando, prendendo, quando ele se soltou daquilo, presta atenção, o corpo se autorregenera, o corpo se cura, toda fraqueza vai embora, todo desânimo vai embora, toda dor, todo caroço, tudo começa a ser curado. Quem crê nisso? Por isso que quando uma pessoa, o espírito dela morre, ela destrói o corpo. Por isso que uma pessoa, quando a alma dela está atacada, ela ataca o corpo. E aí você faz, mas como pode, pastor? Uma pessoa da igreja está bebendo, porque ela está atacando o corpo, está destruindo o seu próprio corpo. Pastor, mas a pessoa está usando droga agora, porque está atacando o corpo. Pastor, mas está na prostituição, ferindo o corpo, porque ela está ferida, ela está doente, mas Deus quer curar. E a hora que Deus trouxer de volta o espírito dela, ligando o espírito dela ao Espírito de Deus, haverá uma cura. Quando a alma dela, porque a alma foi atacada, a alma foi violentada, e ela se perdeu. Quando isso acontecer, essa cura, o corpo se cura. E aí ela vai entender o que a Bíblia diz, em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhes deu? Seu próprio corpo não lhe pertence, aleluia. Olha aqui para mim, meu espírito está ligado ao dele, a minha alma está curada nele. Sabe quem pertence a essa carcaça? Pertence ao Senhor, e Ele cuida de mim, Ele cuida das minhas dores, Ele é médico sobre a minha vida, Ele cura as minhas feridas, bálsamo de Gileade, Ele põe bálsamo nas minhas feridas, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Deus curou o espírito dele, Deus curou a alma dele. E quando isso aconteceu, diz a Bíblia assim, e depois de tudo isso, Jó viveu mais 140 anos feliz, e muito bem. Não foi alguém doente, foi alguém que o corpo se curou, foi alguém que estava liberto, foi alguém que teve tudo em dobro, foi alguém que pôde olhar para os filhos e alguém testemunhou:
nunca houve em toda a terra filhos e filhas tão lindos quanto os de Jó, porque houve cura. Eu vou terminar, eu vou fazer um fechamento com você, nessa mensagem, alguns passos para essa cura, um processo para essa cura, esse destravar, ajustar esse tripé que caiu. E você vê tanta gente dentro da igreja, mas você percebe que uma parte do tripé está caído, ela está doente, e não consegue ser curada, e não permite ser curada, porque olha só, a cura de Deus na alma é libertadora, e ela não entende, e passa por perdão, passa por abrir mão, passa por largar, esquecer, e o passado fica no passado, e eu estou liberto, porque Deus tem outra coisa, Deus tem coisas maiores para mim, e o passado passou, eu fui curado, e eu sei, eu fui ferido lá, mas eu já não sou mais aquela pessoa. Semana passada eu contei do tapa que eu levei, quando era criança, quando era menino ainda, e depois de adulto já, nesse porte, encontrei com o cara que me deu tapa, e ele não cresceu, e eu olhei e falei, agora eu arrebento ele, mas aí Deus falou comigo, falou, só que você não é o menino que levou o tapa, agora você é o homem que eu curei. Aí a vida segue, aquele zumbido do ouvido do tapa sumiu. Aí você ouve uma mulher falar que foi violentada, como Joyce Meyer foi violentado pelo pai, hoje pregar para os outros, porque foi libertadora a cura. Passa por esse processo, daquele que te feriu, te machucou, te arrebentou na alma, com palavras, com coisas, e você, meu Deus, e Deus vem e cura isso em você, e aí você percebe que o seu corpo volta ativo. O salmista no Salmo 18 diz, porque Ele me armou de forças, e os meus braços agora quebram um arco de bronze, com Ele eu salto muralhas, passo pelo meio de um batalhão, e eu não temo mais isso, porque eu estou curado. Amém? Me acompanha, eu vou terminar aqui o processo, passos. Primeiro passo, Jó capítulo 1, versículo 12, vai aparecer no telão, Jó 1, 12, e o Senhor respondeu a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos, mas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 2,6, e o Senhor disse a Satanás, está bem, faça o que quiser com ele, mas não tire a sua vida. Olhe para mim, precisa de uma cura, preciso de uma cura, nesse tripé. Primeiro passo, eu pertenço a Deus. Primeiro passo, Ele é dono da minha vida. Eu posso ter errado, mas a minha vida tem um dono. Eu posso estar arrebentado, mas eu sou propriedade dele, ele me comprou. Quando você restaura isso na sua vida, por favor, me ajuda, fale assim comigo, a minha vida tem um dono, a minha vida, quem governa é Deus. Por favor, fale assim, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Olha aqui para mim, ó. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Primeiro passo é você entender isso, eu pertenço a Ele, minha vida está nele. Deus não esqueceu de Jó, Deus não largou ele. Deus foi, aliás, ele tinha perdido isso, aí Deus falou com ele, falou, Jó, você não está entendendo, Jó,
Você não sabe, eu vou te dizer, você não sabe nem, Jó, onde é que você estava quando eu criava o mundo, Jó? Jó, tudo é meu, você é meu, Jó, você é meu, sua vida está comigo, sua vida está nas minhas mãos. Jó, eu vou cuidar, eu vou curar. Quando que isso não acontece? É quando você mesmo sai, eu não quero mais, não sou mais. E aí você que se sai, mas se você hoje aqui falar assim, não, a minha vida pertence a Deus, e eu sou dele, eu sou do meu amado, eu pertenço a ele, minha vida está nas mãos de Deus. Olhe para mim, haverá cura. Lucas 21, 18 e 19, e uma pessoa, quando ela entende isso, eu sou de Deus, eu com todos os meus erros, meus caminhos, tudo que aconteceu comigo, eu sou de Deus. Uma pessoa dessa, essa palavra aqui é realidade na vida dela, olha. Lucas 21, 18 e 19. Porém, não se perderá nenhum fio de cabelo das suas cabeças. E se vocês perseverarem, obterão a vida. Sabe por quê? Porque você é meu. Você pertence a Deus. Mateus 6,30, essa palavra se torna uma realidade na sua vida. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai com toda certeza cuidar de você? Gente de pequena fé, eu não sei se você tem carinho por alguém que está perto de você, mas se tiver um carinho, fala para ela assim, Deus vai cuidar de você. Se você puder gostar mesmo, fala para a pessoa, sabe por quê? Porque você pertence a Deus, você é de Deus, você é de Deus, você não é do inferno. Pode ter acontecido o que aconteceu, mas nada nos afastará do amor de Deus. Você pertence a Deus, você está nele lá, e Ele vai curar você. E o primeiro passo é esse, como se Deus, você nem sabe disso, mas Deus tem falado isso com Satanás, olha, ele está assim, mas você não vai tirar a vida dele, porque tem uma obra na vida dele, eu tenho planos com a vida dele, e os meus planos na vida dele não podem ser frustrados. E você pode até dar esse testemunho, pastor, eu quase morri, foi quase, mas não vai acontecer, porque os planos de Deus vão se cumprir na sua vida, porque você é dele, e não vai cair um fio de cabelo, se Deus não falar que permitir cair, não vai cair, porque Ele está cuidando de você, a mão dEle está sobre a sua vida, você é dEle. O que aconteceu foi que você ficou doente, seu espírito ficou doente, sua alma foi atacada, seu corpo está desajustado, mas Ele está curando você, e é um processo, e sabe como é que é esse processo? A sua vida está nele. Hoje você tem que sair daqui dizendo, eu sou dele. Você pode me julgar, você pode olhar para os meus erros, mas eu sou dele, eu sou do Senhor, Ele está guardando a minha vida, Ele está me curando, e Ele está me libertando, e Ele está quebrando as amarras, as armadilhas que eu caí, os laços que foram me prendendo, Ele está quebrando a minha vida, eu sou dele, Ele não desistiu de mim. Segundo passo, aprender a ouvir a voz de Deus. Chega uma hora, gente, que a gente não ouve mais. Eu prego aqui, estou pregando aqui. Tem gente na internet que eu saio daqui, chego em casa, tem recado lá para mim, pastor, o senhor não imagina como é que Deus falou comigo aqui, lá na internet, e gente aqui que não ouviu, porque o espírito da pessoa está desligado do Espírito de Deus, a alma da pessoa, ela está aqui, mas a alma está morta, e ela não está conseguindo ouvir, mas a voz do Senhor, ela ecoa sobre as águas, a voz do Senhor troveja sobre as muitas águas, quando o Senhor fala, a terra treme, e quando você começa a ouvir a voz de Deus,
Eu estava ouvindo a história de um pastor que ele estava num assalto, ele era bandido, ele estava com uma arma, ele estava num assalto, ele estava assaltando, se eu não estou enganado, gente, porque parece que era um carro blindado, ele estava num negócio assim de armas e tudo, com armas assaltando. Deus falou com ele estava com a arma na mão, ele ouviu Deus falar com ele e largou a arma. Que é isso? Que é isso? Deus falou com ele. Tem gente ouvindo a voz de Deus dentro de uma prisão, está lá dentro de uma prisão, bandido, condenado, Deus está falando. Tem gente ouvindo a voz de Deus dentro de um hospital, tem gente andando na rua, aí Deus está falando. Por quê? Porque é um processo de cura, Deus está curando, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, e aí começa uma cura. Primeira coisa, seu espírito na hora já se liga ao Espírito de Deus, há um temor, aquele momento que você se arrepende, porque Deus está falando, você volta para Ele, e você pede: tem misericórdia de mim. Então Jó disse, Jó 42:4, Jó falou isso, o Senhor me disse: escute-me, e eu falarei. Foi quando ele ouviu. Tinha muitas vozes falando, muita gente falando, muita gente dando explicação, muita gente querendo explicar Deus, querendo falar que Deus está fazendo, que Deus, mas você não sabe que Ele está tratando comigo. Mas aí Deus falou: põe-te em pé, e eu falarei contigo, e eu vou perguntar e você vai me responder. E aí Jó falou: que te responderia eu? Em João 10:4 diz assim: quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Segundo passo é ouvir a voz de Deus. O salmista, quando ele está ferido, a ponto de dizer: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que está acontecendo? O salmista fala assim em Salmo 27:8: meu coração ouviu a sua voz dizendo: busque a minha face, busque a minha face, busque a minha face, busque a minha face. Sim, é isso que eu vou fazer, buscar a face do Senhor. Salmo 27:8, eu ouvi a voz de Deus falando comigo: busca a minha face, busca a minha face. Aí o salmista disse: é isso que eu vou fazer. Deus falou comigo. Terceiro e último, eu falei para vocês que a gente ajustava a câmera, o tripé, e ficava torto, e a gente olhava para cá e falava: meu Deus, o que está acontecendo? Estava torto. Aí você tinha que ajustar uma das pernas do tripé, para o nível ficar certo, e ter uma visão certa, para você do outro lado, não ver eu pregando assim. Aí a gente ajustava aqui. Terceiro passo para uma cura completa: uma visão bem definida, clara, de quem Deus é. Jó está nesse processo, o espírito dele está sendo ligado ao Espírito de Deus, ele está sendo curado na sua alma. Então ele fala, e ele diz assim: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tinha um tripé, tinha uma parte do tripé que eu não conseguia mais enxergar o Senhor, eram os outros falando, mas agora que eu fui curado e o meu espírito ligou, eu vi a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus em meio a tudo que eu estava passando, em meio a todo o meu sofrimento, toda a minha dor, eu vi Deus. Êxodo 15:26 diz assim:
E eu termino com esse texto, dizendo: se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, se fizerem o que for correto aos seus olhos, e se guardarem os seus mandamentos, e obedecerem todos os seus estatutos, não deixarei que vocês sofram nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios. E eu vou pedir a você que repita comigo essa última parte. Fale assim comigo: eu sou o Senhor que os cura. Essa visão precisa ser restaurada. Eu estou pregando aqui cura do espírito, da alma e do corpo. E talvez você ouviu a voz de Deus, mas ainda não está tendo essa visão do médico aqui. O médico está aqui, aquele que pode curar você, aquele que você vai falar assim: pastor, eu estou morrendo espiritualmente, eu estou acabado. Aí o médico quer acender de novo uma chama no seu coração. Aí a sua alma, você fala: pastor, o senhor não imagina o que eu passei, o que eu estou passando, destruiu. Mas Ele quer curar você, te fazendo ficar liberto de tudo isso. E aí você vai perceber que algo mudou no seu corpo. Tinha um hino antigo que nós cantávamos, falava assim: tocou-me. Bota antigo nisso, hein? Tocou-me. Quando o Senhor Jesus me tocou, Ele me curou. E aí aquilo que era só palavras dos outros, eu vi o Senhor, eu vi a glória de Deus na minha vida, e aí eu fui curado. Fica de pé, por favor, nós vamos terminar.